Olá pessoal, boa noite. Para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Muito bem, estamos aqui para mais um estudo e como eu falei semana passada, eu comecei um tema a respeito das parábolas de Jesus e propositalmente eu estou começando pelas parábolas talvez menos conhecidas para mostrar como elas são realmente motivadoras, como elas esclarecem a fé, como elas tornam visíveis aquilo que Deus quer da nossa vida. E semana passada, então, nós vimos a respeito do vizinho inoportuno, né, que vai lá pedir pão para o seu vizinho em altas horas da madrugada, e nós entendemos como Deus nos incentiva a oração, e usando aquela palavra como ela ilustra a nossa vida de oração. E hoje nós vamos olhar talvez uma das parábolas mais intrigantes do Novo Testamento. Ela é intrigante porque ela é um tanto quanto complexa de ser compreendida. Para você ter uma ideia, eu li 6 comentários a respeito dessa parábola, todos de teólogos respeitados, sérios, e eu ouvi pelo menos 3 outros teólogos falando sobre essa parábola, não por meio de livros, mas assistindo podcasts deles. E eu cheguei à conclusão de que tem 4 posições diferentes ao respeito dessa parábola aí, em pelo menos 9 teólogos que eu pude pesquisar. Então você vai ver que é uma parábola um tanto quanto complexa. E ela não é difícil de entender. Ela não é difícil de entender, mas realmente há um elemento ali que faz com que a gente possa entender uma coisa de forma errada. Então vamos olhar primeiro para essa parábola e depois nós vamos tentar, por meio da graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, entender o que ela realmente diz para nós, certo? Então essa parábola está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Algumas Bíblias colocam até o versículo 15, podemos ler até o 15, não tem problema, algumas pessoas cortam, algumas Bíblias cortam a parábola ali a partir do versículo 13, então não tem problema. Se você tem, por exemplo, a NVI, você vai ver que ela corta no versículo 15. Se você tem a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida do século 21, você vai ver que ela corta no versículo 13. E tudo bem, não tem problema, isso não faz a menor diferença para aquilo que nós vamos olhar hoje, tá? Então, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 16, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Todo mundo abriu aí? Então, eu estou usando a NVI, e aqui diz assim: Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio,
Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para mim, a parábola termina aqui, porque depois há um relato do que vai acontecer, mas você pode acompanhar ali. Os fariseus que amavam o dinheiro e ouviam tudo isso, zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então Jesus está conversando aqui. E o grande problema, então, eu não sei se você captou dessa parábola, a grande dificuldade de entender ela é a respeito de um questionamento que fica assim, peraí, só um minutinho. Jesus está elogiando um homem desonesto. Jesus está dizendo que um homem desonesto fez a coisa certa. E pior, está mandando a gente fazer a mesma coisa. Pô, está estranho esse negócio, né? E realmente eu digo para vocês, sim, está estranho esse negócio. Primeira coisa é que nós temos que tomar cuidado para não fazer teologia em cima das parábolas. A parábola ela é uma ilustração clara que, na maior parte das vezes, Jesus claramente está dizendo o que ela está ilustrando. Vamos pegar uma das parábolas mais famosas, nós vamos estudar ela mais para frente, mas, por exemplo, pega a parábola do bom samaritano. O que é que responde a parábola do bom samaritano? A pergunta que fizeram um pouquinho antes de Jesus, antes dele contar a parábola, o que perguntaram para Jesus? Quem é meu próximo? Então a parábola do bom samaritano é uma ilustração que Jesus faz para ensinar quem é o teu próximo. Eu já ouvi tanta bobagem a respeito da parábola do bom samaritano, que começa assim, não, o bom samaritano, ele é o cristão perdido, e aí os 3 homens que descem do templo são os religiosos que não se importam com aquele cristão perdido. E aí o samaritano, quando chega lá, ele é Jesus Cristo. E aí o sangue de Jesus é aquele unguento que o samaritano coloca nas feridas do homem, e aí eles são curados, porque nós somos curados pelo sangue de Jesus. E o burrinho é o Espírito Santo que caminha e carrega o... Gente, não se faz teologia em cima de parábola. Isso é história, é Êxopo, é qualquer outra bobagem. Não se faz teologia em cima de parábola. A parábola, ela explica exatamente, ela ilustra exatamente o que Jesus está tentando dizer. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é não criar uma teologia em cima dessa parábola. Agora, essa parábola aqui, ela diz assim, tá, então ok, tudo bem, não vou fazer teologia, mas Jesus está mesmo elogiando um homem de caráter questionável. Será que é isso que está acontecendo? Bom, como eu falei para vocês, eu ouvi de tudo na pesquisa que eu fui olhar. Tá? Será que a gente consegue chegar numa solução? Será que a gente, de forma clara, consegue olhar o que está acontecendo aqui? E eu digo para você, sim, sim. Vamos olhar para esse texto e vamos tentar encontrar o que é que está sendo dito aqui. Só que para entender isso, nós temos que voltar lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Não, nós não vamos ler todo o capítulo 15, fica tranquilo, tá? Eu sei que tu está louquinho para requentar aquela carne do churrasco que você fez, comer com aquela maionese fria, né? Então calma, tudo bem, nós já vamos lá. Não vamos ler todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Porém, olha que interessante, bota o olho ali rapidamente na tua Bíblia e você vai ver que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus está conversando com os fariseus e os fariseus acusaram Jesus de andar com os pecadores, dizendo que homem é esse que está andando com os pecadores, porque para um judeu andar com um pecador é se contaminar espiritualmente. E aí Jesus estava andando com esses caras, estava comendo com esses caras, pior ainda. Então, os fariseus estão questionando Jesus. Versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 2, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles.
Tipo assim, gente, não dá para ouvir Jesus. Jesus é um cara que está se contaminando. Aí Jesus, em resposta a esses homens e ao seu questionamento, conta 3 parábolas muito interessantes no Evangelho de Lucas. A parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido e a famosa parábola do filho pródigo. Então Jesus conta 3 parábolas a respeito de como é o caráter de Deus, recebendo de bom grado aquilo que estava distante dele. E Jesus então está dizendo para esses fariseus, por meio dessas 3 parábolas, dizendo assim: o meu Pai é um Deus missionário. O meu Pai, ele não se contenta apenas em estar com aqueles que o adoram, mas ele vai buscar aquele que ainda não o conhece. Então ele é como aquele pastor que perdeu a ovelha, deixou 99 e foi buscar. Ele é como aquela mulher que tinha 10 moedas, perdeu a moeda e foi encontrá-la. E é como aquele pai que tinha 2 filhos e não se satisfez com ficar com um só. E restaurou o filho pródigo junto com ele. Nós também vamos olhar essas parábolas aqui em alguns momentos. Mas aí então essas 3 parábolas, elas respondem ao que os fariseus estavam criticando Jesus. Como é que ele come com pecadores e tudo mais? Essas parábolas, então, mostram o amor de Deus, mostram a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que chama aqueles que estavam distantes do seu reino e do seu amor para perto dele, aquilo que os fariseus não estavam conseguindo fazer por causa do excesso da sua religiosidade. Beleza, até aí entendi tudo. Chegamos no capítulo 16, então. Aí olha só, no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 16, tem uma palavrinha aí. Jesus disse aos seus discípulos. Alguém tem, provavelmente, uma versão Almeida, vai ter uma palavra aí escrita assim: e Jesus também disse aos seus discípulos. Tá certo? Quem tem Almeida aí? Não tem o também aí? Não estão encontrando também? Tem um também. E esse também, ele explica agora que Jesus estava falando aos fariseus e agora ele está falando com os seus discípulos. Tem uma partícula grega ali, de, que precisa desse também. Esse é um grande problema. A NVI não traz. Então, Jesus também disse aos seus discípulos. Agora, Jesus mudou o foco, mudou o alvo do público com que ele estava falando. Antes, ele estava falando aos fariseus. Agora, Jesus está falando aos seus discípulos. A parte interessante aqui é por que agora, então, Jesus está falando aos seus discípulos? Porque talvez os seus discípulos estivessem começando a ficarem ensoberbecidos, dizendo assim: isso aí, Jesus, xinga mesmo esses fariseus. Talvez rindo, né, um para o outro, enquanto Jesus estava contando 3 parábolas, e eles entenderam que Jesus estava falando para essa parábola, de repente eles estavam dando risinhos, talvez um para os outros, dizendo: tomaram mais uma de Jesus. E Jesus, conhecendo o coração desses homens, olha para eles e diz assim: também tem uma parábola para vocês. Também tem uma parábola que não é só para esses mestres da lei e fariseus, e é uma parábola para vocês. E Jesus então conta essa parábola do... Opa, pulei aqui. E Jesus conta então essa parábola do administrador infiel, agora aos seus discípulos, dirigindo agora a sua conversa a ele. Então vamos olhar agora o que Jesus quis dizer. Primeiro é que esse homem, ele é um administrador de um homem rico. Mas ele, embora seja chamado de servo em algumas versões, ele não é um escravo. Ele é um homem livre. Por que ele é um homem livre? Porque ele mesmo está dizendo assim: eu vou ser demitido. Nenhum escravo pensa assim. Segunda coisa, ele diz assim: eu vou armar um plano, porque eu não consigo trabalhar no campo. Tenho pouca força nos meus braços para arar. Também eu não posso mendigar, porque daí a minha vergonha é maior. Então eu vou fazer um negócio aqui, que quando os outros me receberem na casa deles, talvez para trabalhar, ou talvez quando os outros me chamarem para ser administrador do bem deles, quando eu perder meu emprego aqui, eu vou lá e vou ser bem recebido. É o cara que talvez ele trabalha numa empresa, e para ir para outra empresa, ele vai fazer alguma coisa na empresa em que ele estava, prejudicando a galera ali,
para ser bem recebido na outra empresa. Talvez levar os segredos de engenharia de uma empresa para outra. Vamos imaginar aqui na Fórmula 1, o cara sai da McLaren levando os segredos da asa móvel da McLaren para a Ferrari, e aí ele prejudicou o primeiro para se beneficiar diante do segundo. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? É mais ou menos assim que a coisa está acontecendo. O seu senhor ficou sabendo, alguém falou, alguém fez uma fofoca, alguém levantou um burburinho de que ele estava desperdiçando os bens do seu senhor, e esse é o motivo pelo qual ele vai ser demitido. Ele é um mau administrador. Ele, em vez de ajudar o seu mestre, o seu empregador a sobressair, ele está desperdiçando os seus recursos. É legal que a palavra desperdiçar aqui é a mesma usada para o filho pródigo, quando o filho que ficou diz para o pai: esse teu filho foi desperdiçar o teu dinheiro. É a mesma palavra. Esse servo agora está desperdiçando o dinheiro do seu senhor. E aí o seu senhor diz: bota as contas aí, hoje à noite vai ser a última contabilidade que nós vamos conversar, a partir de amanhã você está demitido, tchau para você. E aí ele vai arquitetar um plano. Ele arquiteta um plano com o objetivo de comprar o favor daquelas pessoas que vão talvez poder empregá-lo ou ajudá-lo quando ele tiver sem emprego. E ele faz isso, a princípio, desperdiçando ainda mais os bens do seu patrão. Por uma vez, ele chamou a galera lá e disse: quanto tu deve? Eu devo 100. Aqui, pote 50. 50 potes de azeite já tá bom. E é bastante, tá? Para você ter uma ideia, 100 potes de azeite equivaleria a praticamente 3.000 litros. E os grãos, a mesma coisa. Seriam mais de 3.000 quilos de grãos. E ele diz: bota aí, em vez de 100, tu deve só 80. Estamos conversados? Estamos conversados. Então tá, lembra de mim quando eu te procurar. Né? Tchau para você. E o seu senhor elogia o servo quando faz isso. Tu diz: não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Jesus ainda parece indicar que a gente tem que fazer a mesma coisa. 4 teorias a respeito desse mau administrador aí, que foi o que eu encontrei nos meus questionamentos. Primeiro, o senhor dele é rico. E em Lucas, todo rico, isso aí que você nos comentários. E em Lucas, todo homem rico é mau. Então, provavelmente, esse senhor que é rico acusou ele falsamente. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e mostrou para o senhor que ele era honesto e que se ele fosse desperdiçar os bens do senhor, olha só o que ia sobrar para esse senhor. E aí esse senhor olha e diz: cometi um erro. Meu servo, como você é bom. É difícil acreditar nesse tipo de coisa, sabe por quê? Porque Jesus acabou de contar a parábola do filho pródigo, onde o pai é rico e o pai é extremamente generoso sendo rico. Então, em Lucas, não é todo rico que é mau. Então, talvez a gente possa descartar essa primeira opção aqui. Segunda opção, o servo do Senhor estava realmente agindo de forma ilegal. Ele estava passando o pé no seu chefe. Por quê? Porque os judeus, naquela época, eles não deveriam cobrar juros dos seus empréstimos. E isso é verdade, está lá em Deuteronômio 23, 29. Cobrar juro de um compatriota judeu era pecado. E esse senhor estava cobrando juro. O que o servo fez? O servo foi lá e mostrou para o senhor que não é só ele que é mau, mas o seu senhor de cobrar o juro também é mau. Então ele foi lá e descontou o juro que o senhor ganharia. E aí o que ele fez? Ele mostrou para o senhor que o senhor dele era tão perverso quanto ele. E aí o senhor dele teve que ficar quieto e dizer: pois é, eu realmente tenho sido um senhor mau e lamento por isso. Terceira opção é que o administrador, ele estava cobrando comissão dos empréstimos do seu senhor. Então ele estava ganhando por fora, ele estava ganhando além. Como administrador, ele podia fazer isso. Você viu que ele pode fazer e desfazer contratos, como ele fez aqui. Então o que ele estava fazendo, ele estava ganhando o dele por fora. E aí o que ele fez? Ele só descontou o lucro dele e deixou o senhor ganhar a parte dele. Então ele não foi tão mal assim. Ele era bom, ele reconheceu que estava na
linha de degola, ele disse, tá, eu vou abrir mão do meu juro, ver se o meu senhor fica com pena de mim e me recebe lá. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Quarta possibilidade é que foi vingança dele mesmo. Ele disse, ele quer me demitir? Ele andou descobrindo quem será que foi o linguarudo que falou que eu estou desperdiçando o bem deles. Então, agora sim, ele vai ver o que é desperdiçar os bens dele. Vem cá, tu deve quanto? Bota aí que tu deve menos. Tu, bota que tu deve menos. E ele se envigou do seu senhor, então ele continua sendo um servo mau. O que eu vou dizer para vocês é que, gente, tanto faz qualquer uma dessas versões. As mais prováveis é que sejam a versão 2 e 4, tá? Esse servo é um servo extremamente trapaceiro. E a dica nisso está a partir do versículo 8. O Senhor elogiou o administrador? O que está escrito aí depois de administrador? Desonesto. Então nós já temos a dica, ele é desonesto mesmo. Esse cara é de pouco caráter. Ele é de pouquíssimo caráter. Então, de acordo com o contexto, provavelmente a parte 2 e 4 são as mais prováveis. São as mais próximas da verdade. O servo é mau, o servo é infiel, o servo é sem caráter, ele é desonesto. E Jesus ressalta isso, dizendo, inclusive, que ele é um filho do mundo, porque olha só, os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Se ele é um filho do mundo, ele é desonesto. Então, sim, esse cara é desonesto. Diz, opa, então Jesus está mandando a gente agir como uma pessoa desonesta? Calma, não é essa a questão. O que Jesus está dizendo é que se até um homem ímpio, cujo dinheiro é seu Deus, porque o dinheiro desse administrador, ou melhor, o Deus desse administrador infiel é o dinheiro, ele está servindo ao dinheiro, ele está trapaceando o seu mestre por dinheiro. Jesus está dizendo, se até um cara como este, cujo seu Deus é o dinheiro, abre mão de recursos e ganhos financeiros, quando ele percebe alguma esperança diferente, ele abre mão por conta própria do seu lucro ou dos gastos do seu senhor, ele consegue perder dinheiro, quanto mais nós, discípulos de Cristo, devemos ir além desse cara. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está elogiando um homem mau caráter. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, vocês estão rindo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os judeus que amam o dinheiro, cujo Deus deles é o dinheiro, são capazes de abrir mão de seu lucro quando alguma coisa acontece diante deles e eles têm esperança em alguma coisa, muito mais vocês, cuja esperança está no céu, devem ser desapegados do dinheiro. É isso que Jesus está alertando esses homens. Jesus está dizendo que as riquezas desse mundo injusto devem ser usadas para que possamos adquirir amigos celestiais. É isso que Jesus está dizendo. Assim como aquele homem, sem esperança, abre mão de dinheiro, lucro e tudo mais que ele poderia, pensando, olha, quem sabe se eu fizer isso, aqueles caras me recebem, quanto mais nós temos que ter essa mentalidade. É isso que Jesus está pedindo, não está dizendo para nós sermos infiéis, gananciosos e trapaceiros como esse cara. Jesus está dizendo que a nossa perspectiva celestial tem que ser maior que a nossa perspectiva terrena. Os cidadãos do mundo, eles se comprometem mais com o mundo do que os filhos de Deus se comprometem com o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Muitas vezes você e eu nos comprometemos mais com os valores do mundo aí fora do que com o reino de Deus, que é a grande promessa que nós temos e a nossa esperança. Então, quem vive no mundo se compromete com o mundo, mas quem tem a esperança eterna não se compromete tanto assim com a esperança eterna. O versículo 13 nos traz um alerta. Ele fala, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse alerta é forte. E é legal aqui, porque olha só, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus diz que
há um altar no nosso coração. E esse altar do nosso coração, ele só pode receber um Deus. Qual nós vamos fazer? Qual é o Deus que nós vamos realmente adorar? Eu quero que, para fortalecer o que nós estamos dizendo, você vá para a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Chegaram lá? Capítulo 3 de Colossenses, versículo 5, é uma dura palavra de Paulo, e ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ganância, vontade de ter mais do que todo mundo, uma vontade incontrolável de conseguir mais recursos e tudo que todos os outros. Ganância, ela é idolatria. Por isso Jesus está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Aos dois juntos não tem como ser servido. Por quê? Porque você vai odiar um e você vai amar o outro. Efésios capítulo 5, volta aí um pouquinho. Efésios capítulo 5, versículo 5 também. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mais uma vez, o ganancioso é idólatra. Então, Jesus está claramente dizendo que nós não podemos manter a idolatria ao dinheiro, ao mesmo tempo dizer que nós amamos a Deus. Não tem espaço para essas duas coisas. E é legal que, então, Jesus está dizendo que o dinheiro tem o poder de ser um Deus em nós. Porque ele diz, você não tem como servir. Porque não é assim, tipo, eu sirvo um pouquinho ao dinheiro e muito a Deus. Jesus diz, não tem como. O dinheiro vai se tornar um Deus tão grande no teu coração quanto você acha que é Deus. A conclusão dessa parábola, então, é que Jesus havia repreendido os fariseus. E os discípulos estavam desprezando essa gentinha, esses homens que idolatram o dinheiro, acreditando que eles não precisavam nenhuma repreensão diante de Jesus. Eles viram, nós já estamos bem. Jesus então alerta eles que há um aspecto dos judeus e dos fariseus que os discípulos deveriam prestar atenção. Qual é esse aspecto? Eles eram astutos para usar o dinheiro por uma realidade melhor lá na frente. Esse servo abriu mão do dinheiro, do lucro, do que ele podia ganhar, para lá na frente ganhar o favor das outras pessoas. Então, os discípulos de Jesus devem ser mais astutos do que isso. Se os fariseus, que são movidos por ganância, sabiam renunciar aos seus recursos quando necessário, muito mais devem fazer nós cristãos. O cristão precisa usar suas posses para a glória de Deus e não apenas para a sua própria glória. Essa é a verdade aqui. O dinheiro não é a nossa segurança. O dinheiro não é a nossa salvação. O dinheiro não é o Messias. O dinheiro não entregou o seu sangue para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. O dinheiro não é digno de ser posto no lugar, de ser louvado no lugar de Deus. Mas nós, volta e meia, tentamos fazer isso. Tentamos colocar o dinheiro no altar. E ele passa a ser tudo que domina nosso coração. E se o nome de Jesus é ofendido, a gente dá uma risadinha. Mas se o nosso dinheiro é tocado, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Pense agora, como é que nós podemos fazer com que nossos recursos financeiros abençoem a Deus? Para um pouquinho e pensa. Como é que nós podemos fazer com que esses recursos alcancem a Deus? Eu tirei algumas dicas aqui. Primeiro de tudo, seja generoso. Seja generoso com as pessoas ao teu redor. Não seja mesquinho. Não seja ganancioso. Esteja disposto a ajudar quem está ao teu redor. De forma generosa. De forma que talvez ela se sinta constrangida de ser ajudada daquele jeito. Nós, às vezes, estamos nos distanciando de pessoas e isso nos impede de sermos generosos com aqueles que precisam. Seja generoso. Chame alguém, talvez para jantar na tua casa,
e escute os reais problemas dela. E se você puder ajudar, faça isso. E se até mesmo o problema for financeiro e você puder ajudar, faça isso. Isso é usar o nosso dinheiro do mundo mal para abençoar as pessoas. Mais do que isso, nós somos uma igreja, e se você sabe que alguém está necessitado de alguma coisa, mova-se para ajudar. Mova-se para ajudar. Está precisando? Vamos ver como é que a gente pode fazer. Vamos conversar sobre o que nós podemos fazer. Talvez essa seja uma forma. Eu não acredito que no meio de nós aqui, das pessoas que não puderam estar hoje, ninguém esteja precisando de alguma coisa. Ao mesmo tempo que eu não acredito que nós todos não possamos fazer alguma coisa para ajudar. Por isso nós precisamos conversar com as pessoas. Nós precisamos discipular as pessoas. Nós precisamos chamar para um café. Nós precisamos chamar para um jantar. E nós precisamos falar mais do que além do Grêmio, Inter e do Juventude, precisamos falar mais do que coisas do mundo. Ah, tu vê, agora o Trump aumentou a tarifa do Brasil, puxa vida, o que está acontecendo? E a politicagem e tudo mais. Vamos além dessa casca e vamos parar e dizer, tu precisa de alguma coisa? Eu poderia ajudar nisso? Isso são conversas edificantes. Isso é papo sério. Nós precisamos aprender a ter papos profundos com os nossos irmãos em Cristo. Outra coisa aqui que eu botei aqui, ajude entidades cristãs sérias e comprometidas com o Evangelho. Você pode fazer isso, não tem problema. O Lira acabou de mostrar um vídeo aqui de uma entidade que é muito séria a respeito do Evangelho. Ah, e tem outras? Claro que tem outras. Vá pesquisar. Por que eu digo isso? Porque tem no meio cristão muita gente que quer o teu dinheiro, sim. E quer viver bem com o teu dinheiro, e quer construir mansão, e quer usar relógio caro, e quer andar com um carro importado com o dinheiro dos fiéis. Tem. Tem gente mau caráter? Sim. No meio evangélico? Sim. Por isso, procure entidades sérias. Entidades que você sabe onde vai ser investido o teu recurso. Não dê dinheiro para gente mau caráter. Porque assim você não vai ajudar o evangelho. Você vai piorar a visão do evangelho. Porque para mim, quando eu vou evangelizar alguém, uma das maiores vergonhas é quando eles dizem, tá, e aqueles caras lá que roubam o dinheiro dos fiéis? E eu tenho que dizer, pois é, cara. Se eu pudesse, eu também dava um jeito neles. Outra coisa, talvez colabore com o sustento de um missionário. Talvez te envolva. Puxa, Ademir, Olir estão a todo momento aqui mostrando missionários, pessoas necessitadas. Nós temos missionários no nosso meio. Nós temos aspirantes a missionários no nosso meio. Será que eu posso ajudar essa pessoa a levar o evangelho adiante? É alguém que eu conheço? É uma pessoa séria? Vai trabalhar em prol disso? Então eu vou considerar de forma interessante esse pedido e vou orar, vou ver o que Deus tem a me dizer com isso. Outra coisa que eu botei aqui, invista seus recursos também em projetos que levem o evangelho àqueles que não foram alcançados ainda. Podemos fazer isso. Podemos inventar um ministério que possa fazer isso e talvez vir aqui na frente e dizer, gente, eu preciso da ajuda de vocês para chegar àqueles que ainda não foram alcançados. Não sei. Não sei o que Deus vai te dizer. Mas isso também é uma forma de investir. Outra coisa, tenha uma cultura de contribuir com a tua comunidade, com a tua igreja, com o valor que Deus colocar no teu coração. Ah, 10% é coisa do Antigo Testamento. Ah, é 1% que eu posso. Ok, é 1% que tu pode. Se como aquela velhinha você pode colocar 2 moedas no gasofilácio e Deus está aprovando isso, faça isso. Ninguém vai lá cobrar, ah não, você deve tanto, então você tem que acertar com tanto, você tem que fazer com tanto. Não, mas tem uma cultura de contribuição. Tem uma cultura de ajudar. Porque quem sabe até a tua comunidade, tendo mais recursos, pode ajudar ainda mais outras ações que ela já está investindo. É uma das possibilidades. Jesus está dizendo para nós que nós devemos usar o dinheiro para criarmos laços espirituais, não só laços carnais. Nós temos que fazer amigos que nos recebam no céu e nos reconheçam como instrumentos usados por Deus para que estejamos juntos deles lá. Pessoas que talvez lá no céu, quando nós chegarmos lá, vão dizer, aqui, ó, esse aqui contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Tu diz, ué, mas como? Tu não lembra aquela vez lá? E pensa em alguma coisa que você possa ter feito. Isso é investir as riquezas desse mundo mau, ou as riquezas desse mundo desonesto,
Algumas versões trazem as riquezas desonestas desse mundo. Algumas versões trazem as riquezas desse mundo desonesto. Tanto faz. Isso é usar o dinheiro de hoje no investimento de coisas espirituais. Nós temos que estar dispostos a ser tocados por Deus, e quando Deus tocar, sermos generosos, sermos amigos, sermos parceiros. Não sei, mas Jesus está dizendo que o dinheiro não é o nosso Deus, não pode ser o nosso Deus. Então ele tem que ser reconhecido como de Deus, para que nós possamos fazer amigos espirituais. Você ore na tua casa, pense como é que você vai fazer isso. Veja com Deus como é que você pode, talvez, continuar fazendo isso. Talvez você já faça isso, e eu quero reconhecer, a nossa igreja tem muitas pessoas extremamente generosas, e me alegra, me aquece o coração, sempre que eu sei que alguém foi generoso com alguém, e eu fico feliz dizendo, bah, Jesus, isso é por ti mesmo. Mas que nós possamos ser uma comunidade de pessoas generosas, que nós possamos ajudar uns aos outros, em coisas profundas, para que o reino de Deus cresça, para que Deus seja realmente o Senhor do nosso coração, e o dinheiro apenas um servo de Deus na nossa mão, para fazer aquilo que Ele quer fazer, aonde Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, com quem Ele quiser fazer. E eu só vou me alegrar de ter sido um instrumento de, cara, olha só, eu participei desse negócio. Deus é bom mesmo. Vou contar uma história pessoal, e eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer, porque eu não encontrei nenhuma melhor, assim, para ilustrar. Eu lembro de uma vez que eu estava meio cabreiro, e eu recebi um e-mail estranho na minha caixa de e-mail, isso é 1900 em Guaraná com rolha. E um e-mail, eu olhei e disse, meu chapéu, da onde vem isso? E eu não sabia se clicava ou não, mas naquela época não tinha tantos vírus como tem hoje, a internet estava dando seus primeiros passos, nós não tínhamos tanta parafernália como tem hoje. Se invadissem o meu computador, é capaz dos caras dizer, meu Deus, coitado desse homem, o que não vamos fazer? Né? Então, eles não iam ficar com muitas coisas, eles iam ficar com pena de mim se eles invadissem meu computador. Eu só vou abrir isso aí. E eu abri, e era um e-mail de um menino que, alguns anos antes, eu tinha ido até a casa dele todas as semanas para apresentar Jesus para ele. Ele era um menino que morava num bairro de classe baixa aqui de Caxias do Sul. Ele era uma família de classe baixa de Caxias do Sul. Ele não tinha muito recurso para ir e se dirigir até a Aliança, e todos os dias, toda semana, eu então me dispunha a sair da Aliança, pegar o meu carro, usar o meu combustível, comprar um lanchinho, sentar com ele na casa dele e explicar o Evangelho. E essa família se mudou, a família toda. Ele, o irmão mais velho, a irmã mais velha e os pais se mudaram para a Inglaterra. E ok, dei tchau para ele e não sei o que aconteceu com esse rapaz. E eu não sei como ele encontrou meu e-mail, se ele perguntou para alguém, se ele tinha contato com alguém. Naquela época não tinha WhatsApp. E ele mandou um e-mail só dizendo assim, oi Edgar, tudo bem? Tu lembra de mim? Sim, eu estou servindo numa igreja aqui na Inglaterra, na cidade onde eu estou. E eu só queria te lembrar que todas aquelas visitas que tu fez à minha casa não foram em vão. Eu te agradeço por isso. Ok, eu tenho um amigo no céu. No investimento que eu fiz, que foi pequenininho, um pouquinho de gasolina, um biscoitinho, um café e uma boa conversa. Isso é fazer amigo no céu. Então não é dar grandes fortunas, embora se você puder dar grandes fortunas, pode dar. Mas fazer amigos no céu é usar o dinheiro para que pessoas alcancem o reino de Deus, entendam melhor o reino de Deus. Usem as riquezas desse mundo mau para fazerem amigos que os recebam nos salões celestiais. Que nós sejamos uma igreja que sabe fazer isso. Que não sejamos uma igreja onde o nosso Deus é o dinheiro. Que não sejamos uma igreja mesquinha, gananciosa e arrogante. Mas que possamos fazer isso. Reconhecendo que eu sei, muitos de nós aqui fazem isso. Muitos de nós podem fazer com mais afinco. E isso é importante. Que Deus esteja nos abrindo oportunidades para usarmos as riquezas desse mundo mau para fazermos amigos celestiais. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra viva. Obrigado por esse servo infiel e injusto que foi narrado aqui.
E obrigado por Ele nos mostrar que muitas vezes Ele, com toda a sua ganância, com todo o seu afinco pelo dinheiro, às vezes tem uma atitude diante do dinheiro mais honesta e mais profunda do que a que nós, que nos dizemos seus discípulos, podemos fazer. Senhor, nos ajuda. Não nos prenda, não nos amarre com o dinheiro como sendo o nosso Deus. Não permita isso. Nos livra dessa amarra. Nos dá sabedoria. E que o nosso Deus não seja Mamon. Que o nosso Deus seja o único Deus verdadeiro. Aquele que entregou o seu Filho e derramou o sangue do seu Filho para que de forma inimaginável pudéssemos ganhar o céu. E a partir disso, nada mais se compara a isso. Que o trono da nossa vida seja ocupado por Ti. E nós possamos apenas olhar para Ti, vislumbrarmos, e todos os recursos e tudo que Tu nos entregar sejam única e exclusivamente usados para a Tua honra e glória. Senhor, muitos de nós aqui não vão poder ajudar com muito, mas o importante não é a quantidade, mas é a disposição do coração. Porque nós podemos ter pouco dinheiro e Ele ainda assim ser o nosso Senhor. Assim como podemos ter muito dinheiro e Ele jamais ser o Senhor da nossa vida. Tudo isso nós entregamos em Tuas mãos, para que Tu nos dê sabedoria. E seja no muito, seja no pouco, nós possamos dizer que Tu és o nosso Senhor. E que possamos fazer com que o dinheiro desse mundo desonesto seja usado para que Teu reino cresça e que ao chegar no céu possamos ter amigos celestiais. É isso que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.